Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos novamente pelas vias do nosso canal, o canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles Franca. Queremos saudar a todos, enviando o nosso abraço e falarmos da nossa alegria pelo reencontro em mais uma oportunidade de estudos da nossa doutrina espírita. Queremos pedir também que se inscrevam, se ainda não forem inscritos, que ative o sininho para receber as notificações e ao final do trabalho, se gostarem, compartilhem, dê o seu like e repetindo sempre que essas ações nos ajudam na divulgação da nossa doutrina espírita. E vamos prosseguir nos nossos estudos, abordando hoje um tema que foi tratado por Allan Kardec no livro Obras Póstumas, e que foi editado depois pela sua esposa Amélie Boudet. Então, nós vamos iniciar dizendo que são bem poucos os que vivem sem a preocupação do dia seguinte. Se nos preocupamos com o que pode nos acontecer nas próximas 24 horas, ou seja, no dia seguinte, com muito maior razão, devemos preocupar-nos com o que sucederá depois do nosso retorno, após esse estágio terreno, esse período na nossa vivência terrena, o que nos ocorrerá, para onde vamos, qual é a nossa destinação após este período. Como será esse futuro? Para onde nós iremos? Como nós nos encontraremos? Então, Allan Kardec nos traz essa colaboração valiosa quando ele trata para nós no livro Obras Póstumas das 5 alternativas. E ele nos faz aqui um relato dessas alternativas, expondo com muita clareza para que nós pensemos, para que nós logiquemos. E conforme nós sempre colocamos nos nossos estudos, a doutrina espírita é a doutrina da exposição, é a doutrina da fé raciocinada, da lógica, nunca uma doutrina impositiva, nunca é aquela fé que temos que acreditar sem saber no que. E neste assunto, neste tema, nesses ensinamentos, ele nos traz 5 relatos para nós avaliarmos, para nós pensarmos, para nós logicarmos e tirarmos a melhor conclusão. Então, inicialmente, ele nos fala da doutrina materialista. Na doutrina materialista, a inteligência nasce com a matéria, nasce e morre com o corpo. O homem nada é antes e nada será depois da vida corporal. Nesta linha de pensamento, quais são as consequências? Não sendo senão matéria, o homem enxerga como real somente aquilo que vê, somente o que é palpável, somente aquilo que é material. As afeições morais são transitórias, os laços morais são rompidos para sempre com a morte, as misérias da vida não têm compensação. Sendo nada o resultado de tudo, não há compensação para o homem virtuoso, como não há responsabilidade dos atos para o homem vicioso. Na concepção materialista, Deus é injusto, pois ele concede a todos o mesmo fim. Tudo em vão para aquele que debruçou sobre livros, que se dedicou, que estudou, que trabalhou. Tudo isso será em vão, porque o resultado para ele será igual àquele que foi negligente, àquele que foi ocioso, àquele que nada fez durante a sua estada aqui na Terra. O mesmo resultado terá sido, então, injusto, pois para o virtuoso e para o vicioso é o mesmo resultado, o mesmo fim, a mesma destinação. O resultado, o nada para todos, é horrível, porque é uma ideia do nada. Não tem alegrias, não tem recompensas, não tem nada que possa ser planejado, nem ao concluirmos essa etapa, nem depois de vencermos essa etapa, tendo em vista que o resultado será o mesmo. Sendo assim, não há incentivo, não há aquela luta, aquele trabalho
para o seu próprio aperfeiçoamento, para o seu próprio progresso, para a sua felicidade, para a sua alegria, tendo em vista que nada vai ser considerado depois, em razão de tudo estar encerrado, de tudo estar concluído e não haver mais possibilidade de vida após o cessar do corpo físico. Esta é a ideia materialista, é uma ideia que nos leva a uma tristeza, a uma depressão, a não contar para nós a possibilidade do crescimento, da felicidade, da alegria, enfim, de tudo aquilo que é justo para aquele que é virtuoso. A segunda opção que Allan Kardec nos coloca é a da doutrina panteísta, onde o princípio inteligente, ou alma, tem sua origem num todo universal, individualiza-se em cada ser quando nasce e com a morte ele volta àquela massa comum, aquele oceano, como se fossem as gotas de uma chuva, que quando ela separa, há então uma vivência, e quando ela morre, ela volta para o oceano. Essa doutrina não difere muito da doutrina materialista, tendo em vista que não se tem individualidade, não se tem consciência de si mesmo, ou seja, o ser é como se não existisse. As consequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas do materialismo, conforme nos ensina Allan Kardec. A doutrina deísta, qual que é a linha de pensamento? Allan Kardec nos mostra com muita clareza. Crê em Deus e admite todos os seus atributos como Criador. Deus, dizem eles, estabeleceu as leis gerais que regem o universo. Mas essas leis, uma vez instituídas, funcionam por si só e seu amor não mais se preocupa com elas. Esse amor, esse autor, esse criador, quer dizer, criou e não se preocupa mais com elas. As criaturas fazem o que querem ou o que pode, sem que ele se importe com isso. Quais são as consequências dessa linha de pensamento? Os que negam a intervenção da providência na vida do homem agem como crianças que se julgassem com capacidade bastante para dispensar a tutela, os conselhos e a proteção dos pais. Essa crença é fruto do orgulho. Encerra sempre o pensamento de libertar-se da sujeição a um poder superior, ao qual o amor próprio recusa subordinar-se. A quarta opção que Allan Kardec nos fornece é da doutrina dogmática, ou seja, a alma independe da matéria, ela é criada para cada novo ser, sobrevive a este e conserva sua individualidade depois da morte. Desde esse momento, seu destino é irrevogavelmente determinado, ou seja, seus progressos ulteriores serão nulos. Será assim por toda a eternidade, intelectual e moralmente, o que era enquanto ele viveu. Os maus são condenados a penas perpétuas e irremissíveis, no inferno, como se ensina, sendo-lhes, portanto, inútil o arrependimento. Deus se recusa a conceder-lhes a possibilidade de reparar o mal que praticaram. Nesta linha de pensamento, nessa doutrina dogmática, os bons são recompensados com a visão de Deus e a sua contemplação perpétua no céu. Não ajuda os seus irmãos de humanidade, não se importa com o sofrimento de seus irmãos, familiares, filhos, filhas, amigos, etc. Vivem de contemplação. Suas conquistas valem só para si mesmos, para viver uma vida de beatitude, de contemplação. Imaginemos, para nós aqui analisarmos, corações como Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides de Barçanufo, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantos outros espíritos virtuosos que passaram por aqui vivenciando a jornada terrena sempre voltada ao trabalho, sempre voltada ao próximo,
sempre voltado à ajuda ao seu semelhante. E pelo fato de voltarem a esse plano divino, elas permaneceriam ali dentro de um quadro de contemplação, de beatitude, de inutilidade. Vemos aqui também um quadro de injustiça, ou seja, todas aquelas virtudes, todas aquelas conquistas, todo aquele amor, todo aquele saber permaneceriam somente no coração dessas criaturas virtuosas e elas não seriam de maneira alguma destinadas, essas virtudes, esse amor, ao coração dos necessitados, ao coração dos sofredores, enfim, seria um ponto muito egoístico, muito orgulhoso, porque seria virtude somente para si mesmo. E virtude, nós aprendemos, nós sabemos que ela é conquistada fruto de um trabalho, fruto de muito amor, mas que é direcionada ao próximo. Se assim faziam aqui na Terra, vivendo essa vida em favor do próximo, por que o fato de estarem agora num outro plano, num plano superior, seja ele denominado plano espiritual, seja um denominado céu, seja qualquer outro plano, que eles ficariam estáticos, que eles ficariam ali paralisados, sem nada realizar e sem colocar em ação todas essas virtudes conquistadas. Vemos aí também, dentro dessa linha de pensamento, que haveria uma grande injustiça. Ou seja, os bons não ajudariam os sofredores e os sofredores, os equivocados, não teriam a possibilidade de uma redenção, de uma remissão e nem receberiam o auxílio daqueles que sempre foram aqui na Terra benfeitores da humanidade, mensageiros do Cristo. Então, essa doutrina deixaria sem solução muitos e muitos problemas. Vamos dizer, as conquistas inatas, por exemplo. Se ele vai e não volta, essas conquistas, elas não teriam razão de ser, elas não seriam repassadas, elas ficariam dentro de um quadro onde não haveria um aproveitamento desses recursos, dessas conquistas, dessas bênçãos. Qual seria o destino para esses corações? Ficarem uma vida somente de contemplação, para esses corações virtuosos. Qual seria o destino dos equivocados, dos que erraram aqui na Terra? Viver uma vida somente de sofrimento e dor no pós-retorno à pátria espiritual. Agora nós vamos colocar aqui um ensinamento que Kardec nos traz, um quinto ensinamento, vamos dizer assim, a quinta possibilidade, que é aquele ensinamento, aquela alternativa que a doutrina espírita nos oferece. Vejamos bem com que clareza Allan Kardec nos coloca esse ensinamento. Então ele nos diz que o princípio inteligente, ele independe da matéria. A alma individual, ela preexiste, quer dizer, ela já existia, e ela vai sobreviver após essa vida terrena. Então a alma tem uma destinação, tem um tempo que é infinito. A sua vida não se resume de maneira alguma a este período em que ela se encontra aqui na Terra. Ela já existia antes e vai continuar existindo depois. Dentro deste ensinamento, o ponto de partida é o mesmo para todas as almas, sem exceção. Todas são criadas simples e ignorantes e submetidas às mesmas leis do progresso. Não há privilégio de maneira alguma. Não há almas que são dotadas de mais recursos quando da criação divina. Todos têm as mesmas possibilidades. Os anjos não foram criados anjos. E as almas equivocadas, os errantes, os espíritos errantes, não foram criados dentro dessa margem, podemos dizer assim, de erros. Fomos criados todos iguais. O que hoje os anjos possuem? Conquistas e virtudes que eles tiveram através de um trabalho incansável ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e eles chegaram a essa condição
por virtude, por trabalho, por conquistas próprias. E aqueles que ainda estão numa condição de infelicidade são os espíritos que ainda não se destinaram a um trabalho no campo do bem, a uma melhoria dos seus sentimentos e permaneceram assim, vamos dizer, ociosos diante das possibilidades que Deus nos oferece. Então, não há privilégio, não há exceção, todos somos criados simples e ignorantes. As almas, ou os espíritos, eles progridem mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre-arbítrio, e todos nós temos esse livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de colocarmos em ação todas as possibilidades que nós temos. Então, nós temos esse livre-arbítrio que, com o esforço, com a boa vontade, nós adiantamos o nosso progresso. Com a negligência, com a ociosidade, com a dureza de coração, a dureza dos sentimentos, nós paralisamos e demoramos um tanto mais para operarmos o nosso progresso. Então, aprendemos também dentro da conceituação espírita que a vida espiritual é a vida normal. A vida corporal é uma fase transitória da vida do espírito, durante a qual ele se reveste temporariamente de um invólucro material, que é o corpo, e do qual ele se despoja por ocasião da morte. O espírito progride sempre. Ele pode estar no mundo espiritual e progredir, e ele pode estar no mundo carnal e progredir também. Mas em todas as situações, quer seja aqui ou no mundo espiritual, tem que haver o esforço, a dedicação. Então, é impossível nós adquirirmos a nossa felicidade, o pleno conhecimento, em uma, duas ou três encarnações. Nós precisamos de várias encarnações para nós chegarmos a este conhecimento, a conquista desses valores, dessas virtudes. Então, Deus, na sua bondade fecunda e infinita, nos permite que nós retornemos aqui no plano terreno várias vezes, desfrutando dessa oportunidade de trabalho, de resgate, de aprendizado, enfim, de tudo aquilo que nós necessitamos para vencermos aquilo que é obstáculo ao nosso progresso. E uma única existência seria impossível. Então, o estado de felicidade ou infelicidade dos espíritos, de todos nós, é inerente ao seu adiantamento moral. À medida que nós vamos moralizando, nós vamos melhorando, nós vamos adquirindo essas virtudes e essas virtudes nos proporcionam, então, a felicidade. As punições, ou seja, os resgates que nós temos que passar, eles são consequência não do castigo de Deus, mas de um endurecimento dos nossos sentimentos no mal, da maneira como nós perseveramos nesses quadros. Então, esses próprios sentimentos que nós trazemos, esses sentimentos negativos, é que proporcionam a nós as dores. Nunca uma dor vem da parte do nosso Pai, do nosso Criador. Mas aprendemos também na conceituação espírita que nunca é fechada a porta do arrependimento para ninguém. Quando quisermos, nós podemos nos arrepender e voltarmos ao caminho do bem, e com o tempo nós vamos trilhando esse caminho e adquirirmos os mesmos valores, que nós verificamos naqueles corações que já conquistaram. Então, essa possibilidade, essa alternativa, é a alternativa espírita, é justa, é benevolente, nunca fecha as portas da felicidade, do nosso crescimento, da nossa evolução, tendo em vista que nós podemos ter esse arrependimento, tanto no plano espiritual, quando nós voltamos e nos defrontamos com aquela situação no mundo espiritual, que nós vivenciamos em acordo, em consequência daquilo que nós vivemos aqui na Terra, como também nos é oferecido uma nova oportunidade de voltarmos ao plano terreno dentro da nova encarnação, que é a nova chance, a nova bênção que Deus nos dá. Então, esta é a alternativa da doutrina espírita.
a possibilidade do progresso, a possibilidade da melhora, a possibilidade da felicidade. Nunca, nunca está fechado a porta do arrependimento, da felicidade para todos nós. Nós vemos aí a justiça divina, o amor de Deus, porque Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Será que Ele fecharia a porta para um dos seus filhos? De nós que somos as suas criaturas, que fomos criados pelo amor, que Deus nos concede todos os dias esse amor, que nos ama imensamente, e deixaria um dos seus filhos somente no sofrimento. A doutrina espírita nos esclarece com muita propriedade. Todos nós vamos ser felizes. Todos nós venceremos, mas depende de nós. Depende do uso do livre-arbítrio. Depende do hoje. Depende de colocarmos a nossa vontade a serviço do nosso crescimento, da nossa melhora, da nossa evolução. Assim sendo, nós mais uma vez podemos dizer com muita clareza, com muita propriedade: que doutrina libertadora, que doutrina consoladora, que doutrina de luz, que doutrina que sempre deixa para nós a certeza de que nós venceremos, de que todos nós seremos felizes. Muita paz a todos. Essa paz que vem do coração magnânimo de Jesus, que vem de Deus nosso Pai, que é a paz que permanece em nossos corações sempre. Um abraço a todos, Deus nos abençoe e nos guarde.